Olá pessoal, e aí, como vai? Tudo bem? Aqui estou, eu novamente, Adão Azevedo, com o seu canal AC Soluções, trazendo para vocês mais essa ferramenta que é a nossa planilha de cálculo de adubação, tá bom? Então vamos lá conhecer mais essa ferramenta que estamos disponibilizando para vocês. Bom pessoal, como vocês sabem, né, a nossa plataforma, as plataformas da nossa planilha são basicamente quase todas do mesmo jeito, certo? Mudando apenas os dados para recomendação de adubação, porque isso aí segue a característica de cada cultura, tá? E dessa vez, como eu falei para vocês anteriormente, estamos aqui com a nossa planilha de cálculo de adubação para cultura do alho, tá bom? Olha só, primeira coisa, como vocês sabem, nós precisaremos trabalhar, certo, com a recomendação de calcário, né, para fazer a recomendação da necessidade de calagem. E para isso eu vou precisar de dados como a CTC em centimol/C por decímetro cúbico e a saturação de base do solo, beleza? Então vamos lá no nosso boletim. Opa, pronto. Aqui eu tenho o nosso boletim de análise de solo. Deixa eu só... Pronto. Opa. Aqui eu tenho o nosso boletim de análise de solo. Bom, e a CTC nesse boletim de análise de solo tá aqui, ó, em centimol/C por decímetro cúbico. A CTC é 4. E a saturação de bases, 36. Então eu venho aqui, ó, coloco 4 e 36. Tá? E eu tenho também, para calcular também, antes de realizar esse cálculo, eu vou ligar para a empresa para solicitar deles a informação sobre o PRNT do calcário que eles fornecem, tá? Então, vamos supor que eu liguei para a empresa e a empresa me informou que o PRNT do calcário deles é de 75%. Então, eu coloco aqui, ó, 75, tá? Bom, profundidade de incorporação. Para eu informar aqui a profundidade de incorporação, é necessário, certo pessoal, que eu faça um teste de campo e verifique até que profundidade os meus implementos vão conseguir incorporar o solo, né? Vão conseguir revirar o solo. Vamos supor então que eu fiz o teste de campo, né? E comparando a profundidade de corte da grade, comparando a profundidade de corte com a lateral da área que não foi gradeada, eu verifiquei que a profundidade de incorporação foi de 20 centímetros. Então eu coloco aqui, ó, 20. Automaticamente, pessoal, aqui diz que eu tenho que aplicar 1,81 toneladas de calcário por hectare, o que equivale a 181 gramas por metro quadrado. Olha só, geralmente a cultura do alho, como é uma cultura de sistema radicular pouco profundo, geralmente não requer aplicação de gesso. No entanto, como a cultura do alho é rotacionada com outras culturas, eu sugiro que vocês façam a aplicação de gesso, tá? Então veja bem, eu só vou aplicar gesso na seguinte condição: caso o nível de cálcio esteja, vou aplicar gesso, certo? Tomando como base algumas características da camada subsuperficial de solo. Então, pessoal, para definir a necessidade de gessagem, eu vou precisar de algumas informações, né? Eu vou ter que fazer análise da camada subsuperficial, ou seja, da camada de 20 a 40 ou de 30 a 60 centímetros de profundidade. Então, veja bem, para que eu verifique se há ou não necessidade de gessagem, o teor de cálcio na camada de 20 a 40 ou 30 a 60, o teor de cálcio deve estar abaixo de 0,5 centimol/C e ou teor de alumínio acima de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico e ou saturação de bases abaixo de 35%, beleza? Então, vamos supor que a minha camada subsuperficial de solo, ela atende pelo menos um ou todos esses critérios, né?
Então, mas para definir a quantidade de gesso, eu preciso saber também o teor de argila nessas camadas de 20 a 40 ou 30 a 60, eu preciso conhecer o nível de argila em grama por quilo. No entanto, alguns boletins de análise de solo apresentam o nível de argila em percentual ou decagrama por quilo, certo? Se por acaso vier em percentual decagrama por quilo, basta multiplicar por 10 para encontrar o valor em grama por quilo. Então, vamos supor o seguinte, que nesse caso, o teor de argila verificado estava em 19%. Então, eu vou multiplicar por 10. 19 vezes 10, 190. Então, coloco aqui, ó. Coloca aqui, ó. 190. Automaticamente, aqui diz que vou ter que aplicar 0,95 tonelada de gesso por hectare, o que equivale a 950 quilos por hectare ou 95 gramas por metro quadrado. Então, gente, verificado isso, olha só, uma dica importante. Eu já sei a quantidade de calcário e a quantidade de gesso. Uma regrazinha básica. Vocês vão aplicar metade da dose de calcário antes da primeira gradagem e a outra metade depois da primeira gradagem antes da segunda. Aí, após a ocorrência de pelo menos 2 ou 3 chuvas, ou pelo menos 2 a 3 aplicações de lâmina de água, vocês vão aguardar 60 dias para aí então distribuir o gesso em toda a área. Mas atenção, não há necessidade de incorporar o gesso, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Olha só, aqui eu tenho algumas recomendações de espaçamentos sugeridos, tá? Eu tenho espaçamento aqui sugerido de 25 cm entre fileiras e 7,5 cm entre plantas, 25 entre fileiras e 10 entre plantas, 30 cm entre fileiras e 7,5 entre plantas e 30 cm entre fileiras e 10 cm entre plantas. Então, vamos supor que eu vou escolher o espaçamento de 25 cm entre fileiras e 10 entre plantas. Coloca aqui, ó. Automaticamente aqui já calcula, e eu sei que terei 400 mil plantas por hectare, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, a literatura recomenda que eu aplique 40 metros cúbicos de esterco de gado por hectare ou 10 metros cúbicos de esterco de frango. Aí fica a critério de vocês de qual esterco, qual tipo de adubo orgânico vocês vão aplicar. Bom, a literatura também recomenda que eu faça a aplicação de 80 kg de nitrogênio por hectare. Então, eu vou escolher como fonte de nitrogênio a ureia. Então, eu coloco aqui 80, olha. Perfeito? Aqui já aparece a quantidade de ureia em quilo por hectare. Beleza? Vocês viram então que eu já tenho aqui a quantidade de ureia em quilo por hectare. Vamos lá. Pessoal, para a recomendação de fertilizante fosfatado, eu preciso conhecer o nível de argila no meu solo e o teor de fósforo no mesmo, lembrando sempre que é na camada de 0 a 20 centímetros. Pronto, aqui eu tenho o seguinte, o nível de fósforo no meu solo está em 8,5 mg por decímetro cúbico e o teor de argila está, aumenta aqui, e o teor de argila está em 16%. Lembrando que nesse caso o boletim deve informar o nível de fósforo em miligrama por decímetro cúbico e tendo sido utilizado como extrator o método Melish, tá bom? Vamos lá. Se eu estou com 16% de argila nesse solo, então eu estou nessa faixa aqui entre 16 e 35. Se eu estou com 8,5% de fósforo, então eu estou nessa faixa aqui entre 6,7 e 12. Então, aqui diz que eu tenho que aplicar 250 kg de P2O5 por hectare. Vamos escolher como fonte de P2O5 o superfosfato simples, então eu coloco aqui, ó, 250, tá? Aqui automaticamente diz que eu vou ter que aplicar 1.562,5 kg de superfosfato simples por hectare.
Pessoal, como o superfosfato simples contém cálcio na sua composição, automaticamente eu já estou jogando aí 281,3 kg de cálcio por hectare. E como o super simples também contém enxofre na sua composição, automaticamente eu já estou jogando aí 156,3 kg de enxofre por hectare. Pessoal, vamos agora para a nossa fertilização potássica, tá? Então, para isso, a planilha apresenta níveis de potássio, tanto utilizando como sistema de medida miligrama por decímetro cúbico, como também centimol-C por decímetro cúbico. Isso porque há boletins de análise de solo que informam o teor de potássio em miligrama e outros em centimol-C, tá? Então, vamos verificar o nível de potássio no meu solo. Aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho, ó. Então aqui diz que o meu potássio está em miligrama por decímetro cúbico. Então está em 19,1 miligramas por decímetro cúbico. Então eu venho aqui para a linha de miligrama por decímetro cúbico. Se está em 19,1, está nessa faixa aqui, ó, entre 16 e 40. Se está em 19,1, meu potássio está nessa faixa, entre 16 e 40 miligrama. Então a classificação é baixo. Sendo a classificação baixa, automaticamente a planilha diz que eu tenho que aplicar 80 kg de K2O por hectare. Bom, eu vou escolher, tá, como fonte de potássio o cloreto de potássio. Então eu coloco aqui 80 kg. Automaticamente aqui diz que eu vou ter que jogar 137,9 kg de cloreto de potássio por hectare. Pessoal, se eu fosse utilizar o nitrato de potássio como fonte de potássio, eu iria verificar aqui, ó, o teor de nitrogênio que eu estaria jogando junto com o nitrato de potássio. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, vou mostrar aqui. Vou substituir, eu vou, ao invés do cloreto de potássio, vou escolher o nitrato de potássio. Bom, como o nitrato de potássio contém nitrogênio, tá? Aqui diz, 80 kg de K2O, escolhi como fonte o nitrato de potássio. Aqui diz que eu vou ter que jogar 181,8 kg por hectare, o que equivale a 181,8 kg por hectare. Bom, como o nitrato de potássio contém nitrogênio na sua composição, automaticamente eu estarei jogando 23,6 kg de nitrogênio por hectare. Bom, gente, se eu estou jogando 26,3 kg por hectare, né, tá aqui, 23,6, perdão. Como eu já estou jogando 23,6 kg de N por hectare, então eu vou poder abater aqui, ó, esses 23,6 dessa quantidade. 80 menos 23,6 vai ter, então, vou ter que colocar aqui no caso, né, 80 menos 23,6 vai ser então 56,7. 23,6, não, 56,4. Coloca aqui, ó. Pronto. Então, já reduzi a quantidade de ureia, que caiu aqui para 128,2 kg por hectare. Isso porque o nitrato de potássio contém nitrogênio na composição, então eu tive que abater, beleza? Pessoal, vamos agora para a nossa recomendação de adubação com micronutrientes. Para isso, eu preciso verificar os níveis de micronutrientes no meu boletim. Vamos lá, pessoal. Analisando meu boletim de análise de solo, eu tenho aqui, ó, meu boro, tá? Meu boro está em 0,2 mg por decímetro cúbico, o meu zinco em 0,2, o meu manganês em 1,9 e o meu cobre em 0,2, tá? Então vamos lá. Verificando aqui, se o meu boro está em 0,2, então está nessa faixa aqui, ó, entre 0,16 e 0,35. A classificação é baixo, tá? Se o meu zinco está em 0,2, então é menor que 0,4. A classificação é muito baixo. Se o meu cobre está em 0,2, então a quantidade, né, é menor que 0,3. A classificação também é muito baixo.
Sendo meu zinco muito baixo, tá? A classificação aqui diz que eu tenho que aplicar 3.000 gramas de zinco por hectare. Sendo meu cobre muito baixo também, aqui diz que eu tenho que aplicar 1.300 gramas de cobre por hectare. Se o meu boro é baixo, aqui diz que eu tenho que aplicar 1.100 gramas de boro por hectare. Independente do teor no boletim de análise de solo, aqui diz que eu tenho que aplicar 270 gramas de molibdênio por hectare. Bom, gente, vamos lá. Eu vou escolher como fonte de boro o borax, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1.100. Pronto. Vou escolher como fonte de cobre o sulfato de cobre, tá? Então, eu vou colocar aqui 1.300. Eu vou escolher como fonte de molibdênio o molibdato de sódio. Então, eu vou colocar aqui 270, tá? E vou escolher como fonte de zinco o sulfato de zinco, o óxido de zinco. Vou colocar aqui 3.000, tá? Prontinho. Então, pessoal, aqui diz o seguinte, aqui diz que utilizando borax como fonte de boro, aqui diz que eu tenho que aplicar 10 kg de borax por hectare, tá? Se eu for utilizar sulfato de cobre ou como fonte de cobre, aqui diz que eu tenho que aplicar 10 kg de sulfato de cobre por hectare. Se eu for utilizar molibdato de sódio como fonte de molibdênio, aqui diz que eu tenho que aplicar 0,69 kg de molibdato de sódio por hectare. E se eu for utilizar como fonte de zinco o sulfato de zinco, aqui diz que vou ter que, se eu for utilizar como fonte de zinco o óxido de zinco, aqui diz que vou ter que aplicar 6 kg por hectare. Perfeito? Vamos lá então. Pessoal, então é o seguinte, olha só. Aqui eu tenho a minha recomendação de distribuição de parcelamento das doses de fertilizante, tá? Vocês viram que eu escolhi como fonte de nitrogênio a ureia, que eu escolhi como fonte de fósforo o superfosfato simples e como fonte de potássio o nitrato de potássio, tá? Bom, vamos lá então. Aqui diz que 10 dias antes do plantio eu tenho que aplicar 38,5 kg de ureia por hectare, 1.562,5 kg de superfosfato simples por hectare e 54,5 kg de nitrato de potássio por hectare, tá? E como micronutrientes, vou ter que jogar 10 kg de borax por hectare, 10 kg de sulfato de cobre, 0,69 kg de molibdato de sódio por hectare e 0,6 kg de óxido de zinco por hectare. 50 dias após o plantio, aos 50 dias após o plantio, aqui diz que eu vou ter que aplicar 44,9 kg de ureia por hectare, tá? E vou ter que aplicar nada de fósforo, pois já joguei tudo, e nitrato de potássio vou ter que jogar 63,6 kg por hectare, tá? E aos 100 dias após o plantio, aqui diz que eu vou ter que jogar 44,9 kg de ureia por hectare, tá? Nada de superfosfato simples e 63,6 kg de nitrato de potássio por hectare novamente, beleza? Vamos lá então. Pessoal, é o seguinte, se vocês forem utilizar sistema de fertirrigação, vocês podem parcelar essas doses de fertilizantes em mais vezes, beleza? Olha só, pessoal, dependendo do estado vegetativo, tá? Aplica-se apenas 1/3 das doses de nitrogênio recomendada para a cobertura. Ou seja, se a planta estiver bem formada, bem folhada, não há necessidade de aplicar todo o nitrogênio recomendado para a cobertura. Vocês vão aplicar apenas 1/3, beleza? A produtividade esperada para esse sistema de adubação é de 10 a 12 toneladas por hectare. Se vocês utilizar, mas pode chegar, viu, a mais que isso. Se for utilizado o MAP como fonte de P2O5, parcelar em 2 aplicações, sendo no plantio, tá? E 50 dias após o plantio. Independente do nível no solo, recomenda-se a fertilização com fonte de molibdênio, como eu falei para vocês anteriormente.
Bom, gente, olha só, todas nossas planilhas, elas são criadas a partir de dados de publicações já conhecidas. No caso dessa planilha para a cultura do alho, nós utilizamos dados da 5ª aproximação revisada da Comissão de Fertilidade de Solos do Estado de Minas Gerais da Universidade Federal de Viçosa do ano de 1999, nos itens 18.1.1, sugestão de adubação para hortaliças, e 18.1.5, recomendação de calagem e adubação para a cultura do alho. É isso aí, pessoal. Essa foi nossa planilha, né, de cálculo de adubação para a cultura do alho. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, dê um like, certo? Compartilha, tá? E se vocês tiverem interesse em adquirir essa ou qualquer uma de outras nossas planilhas, é só entrar em contato por esse telefone que está aí, ó, 779-9189-1849, que eu, Adão Azevedo, nossa equipe, teremos o maior prazer em atender vocês, tá bom? Toda a equipe da AC Soluções estará aqui pronto para atender vocês. Então é só entrar em contato pelo nosso telefone 779-9189-1849, que teremos o maior prazer em atender, tá bom? Olha só, se você é lojista e quiser ter em mãos um conjunto de planilhas onde que vocês poderão utilizar no pé do balcão para fazer recomendação de adubação para seus clientes e sem apenas 10 minutos, é só entrar em contato conosco, tá bom? Por esse mesmo número aí, viu? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula tutorial. Aguardo vocês aqui quando estaremos lançando novamente mais um produto aqui pelo seu canal Adão Azevedo, mais um produto da AC Soluções, tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo produto, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Fui.